Segunda Reis, capítulo de número 4. Estou acostumado a acompanhar ali, aí a gente fica um pouco perdido. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes o que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá, pede emprestado vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Feche seus olhos, vamos orar, querido. Senhor nosso Deus e Pai, Pai da eternidade, Pai da prosperidade, Pai das bênçãos infinitas sobre nós. Pai, que diz a tua palavra que tu és o dono do ouro e da prata. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, para orar, incentivar e pedir, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando os teus servos, para que em nome de Jesus, tudo aquilo que está no coração deles, ou que o Senhor ainda vai colocar, Pai, que eles venham aprender, mas principalmente que eles venham colocar em prática, porque certamente o Senhor tem bênçãos para cada um de nós. Nos ensina a sermos ousados, nos ensina a sairmos, Senhor Deus, da posição, às vezes, de medo, mas que o Senhor venha ser conosco em todo o tempo. Nos abençoe e nos prospere, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vimos aqui a história de uma mulher que, crente, serva de Deus, cujo seu marido também era servo de Deus, mas que estava passando por um momento de luta, de desespero, um momento em que parecia não ter solução. Mas a Bíblia vai dizer que ela vai procurar o homem de Deus. Então a gente começa a entender, querida, que existe solução para o seu caso, existe solução para o seu problema, existe solução para aquilo que você tem passado até então. E a Bíblia vai dizer que aquele homem de Deus pergunta àquela mulher: o que você tem em casa? Então a primeira coisa que eu aprendo é que nós só podemos usar aquilo que nós temos. Então pare de colocar aquilo que você tem enterrado, ou pare de desdenhar daquilo que você tem, ou pare de menosprezar aquilo que o Senhor já colocou na sua mão, porque é isso que o Senhor vai fazer ou vai usar através de você. A Bíblia diz que o Senhor usou Moisés através daquilo que ele tinha na mão, que era uma vara. A Bíblia vai nos mostrar, querido, que em outra passagem mais à frente, que havia uma botija de azeite, de farinha e azeite, com uma outra viúva, no caso com Eliseu, mas também o Senhor usa aquilo que ela tinha. E a Bíblia vai nos mostrar diversas outras passagens, que o Senhor usa aquilo que cada um tinha. Davi tinha uma funda e usa a funda, ou seja, use aquilo que você tem na mão. Isso é o princípio básico do empreendedorismo. Porque eu fui ver a definição de empreendedorismo, diz assim: empreendedorismo é igual a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar e realizar projetos, serviços e negócios. Então você primeiro idealiza, primeiro isso vem no seu coração, vem na sua mente, depois você coordena, ou seja, projeta, estuda, se prepara e depois você realiza. Nenhum empreendedorismo pode acontecer se ficar só em 2 campos disso, ou seja,
se ficar através somente de uma indenização e de uma coordenação. É necessário realizar, é necessário colocar em prática, é necessário sair dos sonhos, dos projetos, dos ideais e ser algo que você precisa colocar em prática. Certamente nós, cada um de nós, temos sonhos, temos situações, questões que nós queremos colocar em prática, mas a gente sempre vai o quê? Procrastinando, vai sempre empurrando para depois, vai sempre deixando para quem sabe quando eu tiver dinheiro. Não! Se você quer fazer algo, é necessário sair desse campo do sonho, desse campo de idealizar e passar a colocar em prática. Uma outra definição de empreendedorismo é um processo de identificar oportunidade de negócio, desenvolver ideias inovadoras e criar um novo empreendimento. Ou seja, pegar uma situação de caos, porque o caos, ele cria oportunidades. O caos não é para você dizer assim, olha a situação financeira do país, nós cantamos aqui, a tempestade, o vento forte não vão abalar a minha fé, não vão me impedir de prosseguir, não vão me impedir de realizar. Nós cantamos com tanta força, mas na hora de colocar em prática nós temos dificuldade. A Bíblia é muito clara, querido, nós precisamos entender que o caos é uma oportunidade para que você tenha sucesso daquilo que você está entendendo que as pessoas precisam. A Bíblia vai falar de José, e José aproveita um caos, aproveita uma oportunidade que vai ter, que vai acontecer ainda, mas ele recebe a revelação através do sonho de Faraó, e Deus fala com ele aquilo que aconteceria, e ele aproveita aquela oportunidade e faz com que tudo aquilo que seria um problema, tudo aquilo que seria um caos também na vida dele, seja transformado em uma oportunidade para que ele saia de prisioneiro a governador do Egito. Você pode sair de prisioneiro da mão de agiotas, prisioneiro da mão de banco, prisioneiro da mão de pessoas que te emprestaram, prisioneiro da mão de pessoas em que você se sente totalmente retraído, envergonhado porque precisa daquela pessoa e passa a ser alguém que vai abençoar sua vida, a vida da sua família e a vida do reino. Porque tudo que nós fazemos tem que estar envolvido com o reino de Deus. Porque senão não adianta. Eu não estou aqui dizendo que você precisa abrir algo ligado ou voltado para a igreja. Mas eu estou dizendo que você precisa fazer algo ligado ao reino dos céus. Porque o teu negócio, você tem que ter uma prioridade. Você pode ser um simples, Ou seja, não ter sócio natural. Mas é impossível você ser bem-sucedido se você não tiver um sócio majoritário chamado Jesus Cristo. Ele tem que ser o seu sócio, querido. Essa coisa do crente dizer assim, eu vou abrir um negócio, e se quando eu prosperar, eu começo a dizimar, você está começando errado. Você precisa entender que o teu sócio majoritário, Jesus não precisa do teu dinheiro, mas ele quer ter a alegria de ser seu sócio, porque eu nunca vi Jesus fracassar em nada. E não vai ser na tua vida, na tua empresa, nos teus negócios que vai fracassar. O Senhor é aquele que você vai dizer assim, olha, você pode me enganar, mas você não tem como enganar meu sócio. Você pode até não me pagar, mas não tem como deixar de pagar o meu sócio. Você já pensou sobre isso? Então, amado, aproveite as oportunidades. Eu falei aqui, nós não vamos falar sobre a questão de riquezas. Eu fiz uma definição aqui, riqueza é ter muito de uma mesma coisa. Essa definição não é minha, eu ouvi do pastor Cláudio Duarte. Riqueza é ter muito de uma mesma coisa. E prosperidade é ter mais do que suficiente de tudo aquilo que você precisa. Então não vou aqui te orientar, te ensinar, te instruir ou trazer uma palavra para você ser rico. Mas eu vim para trazer uma palavra para você ser próspero. Para você ser alguém bem-sucedido. Para você ser alguém que vai entender o quanto a palavra de Deus pode te ajudar. Eu estava estudando, eu estava falando, eu li muito, eu ouvi muitos
vídeos, eu fui buscar algumas coisas, porque se a gente pensa que não tem nada, eu nem sabia, já existe agora uma Bíblia do empreendedorismo, ou do empreendedor, eu nem sabia que existia isso, mas quando você vai buscando os conhecimentos, existe já. E por quê? Porque a Bíblia vai mostrar em todo o tempo, eu estava até falando com o pastor, que de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar sobre empreendedorismo. Porque a gente, quando fala de caos, a Bíblia nos mostra que a terra foi criada no momento de caos. A terra era sem forma e vazia. Mas aí veio alguém e disse, haja luz. Quem é esse alguém? Deus. E Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida, querido. Trazer luz, trazer conhecimento. Luz é sinônimo de conhecimento. Luz é sinônimo de entendimento. Luz é sinônimo de clareza. Luz é sinônimo de que é lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Semana passada nós falamos aqui sobre luz. Você não vai andar em trevas. Você vai ser bem-sucedido. Você vai ser alguém que vai ter clareza da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor vai te fazer próspero, porque o Senhor vai te fazer caminhar. Mas a Bíblia vai te ensinar, querido, que você não pode servir a dois senhores. Tem muita gente que é rica, porque tem só dinheiro, né? Existe, eu lembro de uma camisa do Igor que dizia assim, tem pessoas que são tão ricas que só têm dinheiro. As pessoas só têm dinheiro. Por favor, abra Mateus 6, verso de número 24. Vou ler aqui junto com os amados. A Bíblia vai nos ensinando, querido. Precisamos aprender com ela. Verso 24 do capítulo 6 de Mateus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Presta bem atenção nesse detalhe. A Bíblia chama o dinheiro de um Deus. Por quê? Porque é a hora em que a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. A Bíblia chama o dinheiro de Senhor. Mas aí como é que eu vou dizer para você querer dinheiro, querer ser próspero? É por isso que eu estou falando, mas a Bíblia também diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Por isso que eu estou orientando e ensinando e falando para você não pensar em ter dinheiro de qualquer maneira. Gastar a sua saúde para correr atrás de dinheiro. E quando ganhar dinheiro tem que ficar cuidando da sua saúde, né? Que é um ditado que se diz. Não é esse o caso. O caso é você ser bem-sucedido, próspero. E quando você ter entendimento, o dinheiro não vai ser o seu senhor. O dinheiro vai servir para que você veja e abençoe vidas, para que você seja uma bênção no reino de Deus, para que você possa cuidar. Aquele recurso todo que chegou na mão de José serviu para ele abençoar a sua casa, sua família, se reencontrar com o pai, poder ter a oportunidade de realizar tudo aquilo que ele gostaria através de uma oportunidade. Então, querido, o seu negócio, a sua empresa, aquilo que você projetar no seu coração, ela tem que servir para unir a tua casa, para abençoar a sua família, para abençoar o reino de Deus. Novamente eu repito isso, não é para você correr atrás de recursos de qualquer maneira. A Bíblia vai nos ensinar, querido, muitas coisas, mas você precisa correr atrás dos seus sonhos, você precisa ir atrás dos seus objetivos, como empresa, como um empreendedor, como alguém que acredita naquilo que o Senhor colocou como seu sonho. Eu lembro que Maurício estava falando que ele tinha uma empresa e tinha uns sócios, empresa bem sucedida, mas o Senhor falou para ele que era necessário ele desfazer aquela sociedade, porque o sócio dele não era Jesus, apesar dele abençoar e ser abençoado, mas ele tinha pessoas com ele que não era aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Então a gente começa a entender e aprender que a gente precisa saber quem está do nosso lado, quem está vivendo o nosso sonho, quem está no mesmo objetivo que a gente.
Ah, não, mas essa pessoa pode me ser útil, mas ela não vai ser mais útil do que o Senhor que é dono do ouro e da prata. Ele não vai ser mais útil do que aquele em que realmente o Senhor te quer como sócio, que é Ele. Então, não estou aqui dizendo que você não possa ter sócios e que não possa ter sócios ímpios, não estou falando isso. Eu estou falando para você apenas ter cuidado com quem você chama para uma sociedade. Cuidado, porque as pessoas podem estar querendo, na verdade, enterrar os teus sonhos, podem atrapalhar a tua caminhada, podem impedir do Senhor te dar tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. A Bíblia vai falar do jovem rico. A Bíblia é bem clara quando fala essa questão de recurso. A Bíblia diz que o jovem rico chega até Jesus e fala assim: olha, o que eu faço para herdar o reino de Deus? E aí o que é que o Senhor fala para ele? Jesus, olha, você obedeça, cumpra os mandamentos, faz isso, aquilo. E aí o jovem ficou todo contente: eu já tenho feito isso. Mas o que é que a Bíblia vai dizer? Agora então pega todos os seus bens. Por quê? Porque o coração daquele jovem estava no dinheiro. Não deixe essa questão do empreendedorismo, essa questão do sonho, fazer com que você atrapalhe a tua caminhada com Deus. Uma casa de praia não pode ser mais importante do que você vir à casa do Senhor. Porque muita gente tem isso. Nós aqui tivemos várias experiências de pessoas desempregadas, pessoas que passavam suas lutas, que eram ajudados e receberam um emprego para ganhar um salário mínimo e abandonaram Jesus por um salário, querido. Se você quer ser bem-sucedido, honre ao Senhor com a sua empresa. Honre o Senhor com os seus recursos. Honre o Senhor com aquilo que o Senhor está colocando para você a partir de então, com esse seu sonho de ser empreendedor. Coloque o Senhor como alguém que vai sempre ser aquele que vai ser honrado. A Bíblia é bem clara que quem recebe um profeta com galardão de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe um profeta com honra de profeta. Então receba o profeta com honra de profeta. Receba o Senhor que está te abençoando como o dono da tua empresa, como sócio majoritário, como aquele que vai sempre receber as honras. Amém? Tem essa coragem. Outra coisa que a Bíblia nos fala é sobre sabedoria. Tem muita gente que diz assim: mas eu não sei, eu sou burra, eu sou incapaz, eu não tenho condições. Nunca fale isso. A Bíblia é bem clara, querido, que a Bíblia diz que quando nós pedimos sabedoria, Ele pode dar a todos. E olha o que é interessante, a Bíblia nos mostra que no original, grega Sofia, que diz excelência mental no sentido pleno. Isso é sabedoria. Excelência mental no sentido pleno, ou seja, você colocar a sua mente, que é uma mente de Cristo, a favor daquilo que você tem como negócio. A sua mente vai trabalhar em favor dos seus negócios, porque você vai ter a mente de Cristo. Ah, mas eu não consigo. Abra, por favor, Êxodo capítulo 31. Nós vamos ler do 1 ao 11. Êxodo 31. A Bíblia diz que quando o Senhor queria construir o tabernáculo, olha o que a Bíblia diz para nós. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezaleel. Eu escolhi, o Senhor te escolheu para ser um empreendedor de sucesso. O Senhor é que te chamou para isso, querido. Nem todos vão trabalhar no reino de Deus como pastor, como evangelista, apesar de poder evangelizar, poder ser um testemunho vivo todo o tempo. A gente tem falado disso diariamente nas nossas reuniões, mas eu sonho em ser pastor e eu não vou estudar para outra coisa. Você tem que entender para aquilo que o Senhor te chamou. Lembra que eu falei que mulheres sustentavam o ministério de Jesus? Porque aquelas mulheres não foram chamadas para serem pregadoras ou para saírem. Elas foram chamadas para sustentar. Mas olha o que a Bíblia vai nos mostrar. Filho de Uri, filho de Uda, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus. Você também foi cheio do Espírito de Deus, amém? Dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Quem deu isso àquele homem? Você acha que contigo é diferente? Você acha que é diferente, é menos do que Bezaleel? O Senhor pode ter escolhido para ser uma grande artesã,
para ser uma grande costureira, para ser um grande vendedor, para ser alguém muito bem sucedido, querido. E você está achando que não pode? Olha aí, quem era aquele homem? Era mais um ali no meio da tribo, era mais um no meio daquela multidão, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Ou seja, capacitou alguém e ainda deu alguém como auxiliar. O Senhor, se necessário for, vai colocar alguém do teu lado que te ajude administrativamente, vai colocar alguém do teu lado que te ajude a ter uma visão. Mas lembre-se, o sonho é teu, o projeto é teu, as coisas são suas, querido. O Deus está dando a você, e quem estiver do teu lado tem que estar dentro da mesma visão. Aquele homem estava dentro da mesma visão. Amém? Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro, os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdote, o óleo para as unções, o incenso aromático para o lugar santo, tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Querido, aquele homem, naturalmente falando, não era capacitado. Você talvez possa até dizer, eu também não sou, mas você pode pedir a Deus sabedoria. Você pode pedir a Deus que te revele, porque é Ele que revelou, é Ele que capacitou. A Bíblia vai nos mostrar, querido, que verdadeiramente é o Senhor que te capacita para operar as coisas. Porque a Bíblia é bem clara com isso em relação aos homens de Deus. Existe um testemunho, depois você ouça, pastor Daniel Alfa. Esse é um homem em que ele era um cientista, ele era alguém que tinha um conhecimento, a capacidade, e quando ele não conseguia fazer alguma coisa, ele orava ao Senhor e falou: Senhor, me ajuda a fazer algo, a ter a capacidade. Certa vez ele teve uma experiência em que ele precisava construir algo e que já estava sendo estudado há muito tempo e ninguém conseguia, porque era uma questão de explosão, e quando alguém tentava, explodia, porque era uma questão milimétrica, que tinha uns detalhes que ninguém conseguia. E certa vez ele falou assim, as pessoas começaram a rir dele, como cristão, como crente, falou assim: você como é que é? Cadê o teu Deus, não vai te ajudar? E aí ele foi e falou: Senhor, não estão afrontando a mim, estão afrontando ao Senhor. Então capacita, eu coloco a minha mente à tua disposição, me usa como tu queres. E ele diz que quando ele saiu daquele lugar, ele pegou e teve toda a revelação dos detalhes da física, da química, da biologia, de tudo que era necessário, e construiu aquilo que era necessário. Não será diferente contigo. Não será diferente na tua vida, não será diferente na tua empresa, não será diferente nos teus negócios, querido. Em nome de Jesus, creia nisso. Depois você leia, ouça, vale muito a pena. Um homem de Deus, já vi diversos vídeos dele, é muito bom. Mas eu quero te dizer algo: o empreendedor queima por aquilo que se interessa. E se desespera, se entrega, se coloca por aquilo que queima dentro dele. Se isso tem queimado dentro de você, você precisa colocar isso em prática. Você precisa colocar esse fogo para fora. Você precisa fazer isso acontecer de maneira em que as pessoas olhem e falem assim: olha como ele fala com entusiasmo sobre esse assunto. Olha como ele sonha por esse objeto, por essa situação, por essa empresa. E eu não estou falando aqui, volto a dizer, de você desprezar o reino de Deus. Ao contrário, busque sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Mas deixe transparecer aquilo que você sonha. É interessante que a gente sempre brinca, mas uma das pessoas que a gente vê com mais entusiasmo sobre tudo aquilo que ela coloca a mão, dando certo ou não, é o Irivan. A gente sempre fala, o Irivan, ele vai colocar as coisas e ele daqui a pouco ele está falando, mas olha isso, ele vai falando com entusiasmo e às vezes você mesmo sem entender, você vai entrando. Por quê? Porque ele sonha com esse objetivo dele.
E você, querido, não será diferente. Mas eu quero declarar mais ainda. Tanto o Irivan quanto você serão bem-sucedidos. Em nome de Jesus. Existe um estudo que diz que 3% das pessoas são visionárias. Ou seja, tem um chamado, um dom, um desejo de ser o dono, o proprietário, o empreendedor. 30% são executivos, ou seja, gerenciam, administram os sonhos de alguém. E 67% são operários, ou seja, são os trabalhadores, são os que executam a obra, executam a questão. Então, querido, tem muita gente que diz assim, eu prefiro ter o meu emprego, prefiro ter o meu trabalho, prefiro... Bem, se você não entende essa chama no seu coração, não se preocupe. Que você seja bem sucedido como um bom empregado, como um bom funcionário, como um bom trabalhador. Mas se você está dentro desses 3%, coloque isso em chama no seu coração, deixa inflamar e deixa pegar fogo nas pessoas, deixa pegar fogo no ambiente, deixa pegar fogo aonde você estiver e deixa as coisas acontecerem. Seja um bom patrão, pense em algo que vai agradar. Porque as pessoas, às vezes... Outro dia eu estava falando com uma pessoa e ela estava colocando que quando ela tiver dinheiro, quando ela tiver empresa, ela não vai pagar bem aos funcionários dela. Eu falei, como é que é isso? Que pensamento mesquinho! Não se preocupe, ele não é cristão, mas eu estou comentando porque era algo que eu estava conversando com ele. Eu falei, ao contrário. E eu digo a você ao contrário, pague bem o seu funcionário. Faça algo para o seu funcionário, faça com que ele se sinta, tipo assim, agraciado, feliz por trabalhar por você, com você, pelos seus sonhos. Faça pessoas, você paga salário, além de salário, pague comissão. Além de comissão, pague participação no lucro. Além de participação no lucro, faça com que as pessoas que estiverem perto de você queiram cada vez mais, porque quanto mais ele vender, mais você ganha, mais o reino de Deus ganha e mais ele também ganha. E não essa coisa de que só você ganha, não. Vai aumentando, olha, se você vender X, você ganha tanto por cento. Se você vender Y, é X mais Y de comissão. Vai aumentando, porque essa coisa, eu falo sempre do Shark Tank. Às vezes a pessoa fala assim, vai lá no Shark Tank, leva uma empresa, e a empresa dela vale 1 milhão. Pelo menos na ideia dela, né? E aí ela vai lá e oferece para o Shark Tank. Aí o Shark Tank fala assim, olha, eu te dou, ele ofereceu 10%, 100 mil por 10%, ou seja, vale 1 milhão. E aí ele fala assim, não, eu quero, pelos mesmos 100 mil, eu quero 30%. Aí a pessoa fala assim, não, você está dizendo que minha empresa vale menos, tal. Quando, na verdade, elas precisam entender o seguinte, aqueles sharks, aquelas pessoas vão fazer com que a empresa dela não valha mais 100 mil, 1 milhão, mas valha 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. E é melhor você ter 70% de 30 milhões do que 100% de 100 mil, de 1 milhão. É questão de matemática. Então, querido, acredite, confie e saiba que o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida. E que quando alguém olhar para você, vai te ver como um shark, vai te ver como alguém capaz de olhar e falar assim, verdadeiramente é próspero, verdadeiramente vale a pena estar perto dele, verdadeiramente vale a pena embarcar no sonho dele, verdadeiramente vale a pena trabalhar com ele. Amém? E aí, para que a gente possa pegar um texto um pouco mais da Bíblia e entrar um pouco mais para que a gente possa estar fechando hoje, abra Mateus, capítulo de número 25, e nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Verso 14. Mateus 25, verso 14. E nós vamos aprender 6 lições sobre essa passagem em relação ao empreendedorismo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E também será como o homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente,
aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu senhor. Por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja que aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-se ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então vamos ler só até aqui. Nós vamos entender aqui rapidamente essa passagem para que a gente possa colocar em prática. A primeira coisa que a Bíblia nos mostra, querido, que aquilo que chegar na sua mão não é seu. A Bíblia é bem clara no verso 14. E também será como o homem ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Aquilo que chegar na sua mão não é teu, é do Senhor. É do teu sócio majoritário. Aquilo que o Senhor está te confiando não é seu, mas é algo que o Senhor está entendendo que você está em condições de realizar. Aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos não é para que você tenha medo, dúvida, receio, conforme o pastor Pedro pregou aqui no domingo, mas é para que você, em nome de Jesus, coloque em prática e faça com que seja multiplicado. Nós estamos tendo que entender isso. Aquilo que chegar na tua mão não é teu. Essa empresa não é sua. Esse sonho não é só seu. É da parte de Deus para a tua vida. Porque Ele entende que você é capacitado. Segundo, arrisque. Não deixe o medo te bloquear. E eu digo mais, caso não dê certo, você pode aprender com os seus erros e tentar novamente. A Bíblia é bem clara quando diz para nós que aquele homem, quando recebeu, a Bíblia diz assim: um deu 5, outro deu. Em seguida, a partir de viagem, o que havia recebido 5 saiu talentos imediatamente e aplicou. Imediatamente e aplicou. Sabe outra coisa que eu aprendo? Não deixe para depois. Imediatamente ele saiu para aplicar. Você talvez tenha um sonho há muito tempo guardado em você. Muito tempo o Senhor já colocou algo no teu coração, já colocou algo na tua mão, e você está estudando, está se preparando, está se capacitando, e daqui a pouco vai passar anos, e quando você olhar para trás, talvez você fique frustrado porque nada aconteceu. Arrisque imediatamente. Arrisque dentro daquilo que o Senhor colocou para você, querido. Não perca tempo. A Bíblia diz que ele saiu imediatamente. Não perca tempo. Você vai aprender muita coisa no caminho. Você vai aprender muita coisa no percorrer. Você vai aprender muita coisa enquanto você está elaborando. Mas coloque em prática imediatamente. Não perca tempo. A quarta coisa que eu aprendo aqui está no verso 17. A Bíblia diz que aquele homem, no verso 16, saiu imediatamente, o que recebeu 5. Mas olha o que a Bíblia diz no verso 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou. O que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Ou seja, ele se inspirou naquele que havia recebido 5.
Às vezes, você tem visto pessoas bem-sucedidas e você está pensando em inventar a roda. Às vezes, você não precisa inventar a roda. O Senhor pode te dar condições de, através de um caos, através de uma situação. Será que só uma pessoa vende pipoca nessa cidade? Será que só uma pessoa vende sanduíche? Será que a gente vai ali comer ali na nossa pracinha e tem mais de 2, 3 barracas de hambúrguer? Cada um escolhe o seu. Tem espaço para todo mundo. Mas a pessoa não fica, porque já tem alguém vendendo, eu não vou vender. E se o Senhor te deu essa condição? A gente também tem muito hábito de culpar. Ah, mas o inimigo é que não está, o inimigo está furioso, o inimigo não está me deixando prosperar. Quando na verdade é você que não está fazendo algo diferente. Se você tem feito da mesma forma e não tem dado certo, vai vendo a rota novamente, vê o que está acontecendo, vê a maneira que você está falando, vê a maneira que você está fazendo, mude, mas não deixe, se é algo que está ardendo no teu coração, está queimando no teu coração, não deixe executar, porque até então não deu certo. Inspire-se em pessoas que deram certo, inspire-se em pessoas que são bem-sucedidas. Ainda outra coisa que a gente aprende, motive-se. No verso 18 diz assim: mas o que tinha recebido um talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Motive-se, querido. Motive-se. Essa questão de cavar um buraco, estude, se prepare, aprenda, esforça-te, mas faça. Para de ficar com medo, não vai dar certo. Aquele homem ficou com medo e enterrou aquilo que o Senhor havia colocado na mão dele. Não fique com medo, tenha coragem, esforça-te, tenha de bom ânimo, mas você será bem-sucedido. Acredite. Ah, mas as pessoas não estão dando certo, mas contigo vai dar. Ah, com as pessoas, mas em ti vai dar certo, amado. Creia nisso, em nome de Jesus. E ainda, finalmente, seja honesto. Olha o que a Bíblia diz, querido, no verso 20 e 22. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. No 22 diz assim: veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Ele podia dizer assim: eu ganhei 5 e ganhei mais 5, eu vou só entregar 4, vou ficar com 1 aqui para começar um negócio. Seria um negócio fraudulento. Mas ele foi honesto. Seja honesto, querido. Seja honesto, pague o imposto que necessário for. Ah, não, mas aí eu vou ser sempre um simples. Eu conheço uma pessoa lá no meu trabalho que ela não quer sair do simples e tem começado a vender muito porque ela não quer pagar imposto. Deixa eu te contar um segredo. Quanto mais você ganhar, mais imposto você vai pagar. Eu sou a primeira pessoa que eu falo assim: eu quero pagar 1 milhão de imposto todo ano, porque significa que eu estou ganhando para ganhar 1 milhão. Você precisa ser essa pessoa que pensa grande e que não permite que essas coisas te atrapalhem. Ah, não, eu ganhei, mas eu não vou pagar tudo. Eu vou dar um jeitinho aqui, porque o governo não precisa pagar. Eu não gosto do governo, eu não sou a favor. Pare com isso. Pague o imposto necessário, seja honesto, porque o teu sócio está vendo. O teu sócio, lembra que eu falei que ele tem que ser o seu sócio? Então ele precisa saber que ele tem que pagar o imposto todo. A Bíblia é clara, querido. Olha o que a Bíblia diz, que quando Pedro precisava pagar o imposto, a Bíblia diz que Pedro fala assim: Jesus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso pagar imposto e estão me cobrando, e como é que vai ser? Eu estou aqui contigo. E aí Jesus falou assim: vai no peixe, vai no mar, pesque e pegue um peixe. O primeiro peixe que você pegar, esse vai ter uma moeda, paga o teu e o meu. Sabe o que eu aprendi com aquela passagem? O Senhor começou a falar muito nessa passagem comigo, nesse período que eu estava estudando. A Bíblia, quando diz que traz à existência aquilo que não existia, você acha que aquele peixe já tinha aquela moeda na boca? Não, não tinha. Aquela moeda não existia na boca do peixe, mas como era necessário pagar um imposto, o Senhor fez com que quando Pedro pegasse o peixe, tivesse ali aquela moeda. Aquela moeda, querido. Sabe o que eu quero dizer para você? Que não vai te faltar nada. O Senhor vai colocar a moeda no peixe e você vai ganhar.
você vai ser bem sucedido, mas paga o imposto necessário. Seja honesto. Qual é a recompensa? Olha o verso 21 e verso 23. O Senhor me respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do meu Senhor. E no verso 23 diz a mesma coisa. Vem e participe da alegria do meu Senhor. O Senhor vai se alegrar com a tua vitória. O Senhor vai se alegrar com a tua bênção. O Senhor vai se alegrar com os teus negócios. O Senhor vai se alegrar e vai ver que você tem sido bem sucedido e vai ser muito mais bem sucedido. Porque as histórias de sucesso que nós vemos não será diferente na tua história. A Bíblia, querido, não te instrui. Eu coloquei aqui, a Bíblia te instrui para o sucesso e não para justificar o fracasso. A Bíblia te instrui para o sucesso e não para justificar o fracasso. Você tem o Senhor contigo. Você tem Jesus do teu lado. Você tem um sócio majoritário que vai fazer dar certo. E a partir de hoje, a tua história financeira será mudada em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Creia nisso, querido. Creia porque verdadeiramente o Senhor tem grandes coisas para fazer. Creia porque o Senhor quer te fazer um empresário bem-sucedido, um empreendedor bem-sucedido, uma empreendedora bem-sucedida. E volto a dizer, não estou aqui preocupado com o que está acontecendo lá fora. As circunstâncias, o vento forte não vão parar a nossa fé, não vão impedir a nossa caminhada. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós seremos bem-sucedidos. Ah, mas eu não tenho condição. Senhor, o Senhor capacitou Bezaleel. O Senhor vai me capacitar. O Senhor vai me dar condições. O Senhor vai me dar condições, sabedoria, graça. Porque verdadeiramente eu entendo que eu não vou me distrair. Eu tinha colocado aqui, eu nem falei sobre isso. Não perca tempo com distrações. Não deixa nada atrapalhar. Não deixa o medo te atrapalhar. Não faça como aquele homem que enterrou o talento. Coloque o seu talento para prosperar. Porque você, querido, vai ser daqueles que vai verdadeiramente fazer com que outras pessoas vejam quão bem-sucedido você é. Quão bom é servir ao nosso Deus, não por interesse, mas é porque Ele está vendo o teu coração e Ele que colocou isso nas tuas mãos. Tem muita gente ímpia bem-sucedida, querido. Não pense você que ser cristão é sinônimo de ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é ser corajoso, é não enterrar os talentos, é acreditar que nós precisamos arriscar, confiar. Quando alguém me pergunta, e é muito comum essa pergunta, essa semana mesmo eu recebi esse questionamento, falou assim: pastor, me ajuda a investir? A primeira coisa que eu pergunto para ela, e eu vou perguntar para você: você é um investidor de risco ou um investidor medroso? Você é alguém que quer correr o risco, vai perder, mas você pode ganhar muito? Ou você entende que aquilo que está bom, mas eu tenho medo? É a sua escolha. O seu negócio, o seu sonho é teu. José poderia ter ficado quieto, mas ele falou assim para Faraó: olha, coloque alguém capacitado, coloque alguém que vai fazer com que esse sonho, esse projeto de Deus que falou contigo, preste bem atenção, ele fez Faraó entender que Deus havia falado com ele. Olha, foi o Senhor que te deu esse sonho e está me colocando aqui só para poder você saber o que Ele quer falar contigo. Eu creio, querido, que o Senhor nessa noite me colocou aqui só para você saber o que Ele quer falar contigo. Ele quer te fazer um homem próspero, uma mulher próspera, alguém bem sucedido, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor?